Oi meninas, tudo bem? Feliz ano novo! Ainda dá tempo, ainda é janeiro, então dá tempo de desejar um feliz ano novo para todas vocês, todos vocês, que seja um ano ainda muito melhor para todos nós, em todos os sentidos, em todas as áreas. E falando em ano novo, eu vim aqui compartilhar com vocês algumas mudanças que eu não vou chamar de assim, metas, né? Eu prefiro chamar logo de planos de mudança, né? Mudanças que eu tô fazendo na prática agora comigo, coisas que eu quero ver na minha vida, né, realizado, mas que não adianta deixar só no papel, né? A gente precisa, se a gente quer realmente ver a mudança, a gente precisa ser essa mudança. E eu tenho planos a longo prazo, tenho planos a curto prazo. Hoje eu vou dividir com vocês quais são as minhas pequenas metas, os meus planos que eu estou colocando em prática, esses que eu quero ver realizados num curto prazo de tempo. Vamos entender curto prazo, essa janela de 2026, né? A gente não sabe o tempo certinho das coisas, como que vai acontecer, mas para que aconteça tem que ser dado o primeiro passo, né? Então eu já comecei e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Para esse ano de 2026, a minha palavra vai ser simplificar. Todo ano eu gosto de trabalhar alguma palavrinha, né? O ano passado eu trabalhei a disciplina, nos anos anteriores foram outras palavras, e eu procuro, na medida do possível, manter o foco nisso, né? Para saber se eu estou atingindo os meus objetivos, para ver se eu estou conseguindo alcançar aquilo que eu me propus. No ano passado eu consegui, né, com a disciplina, eu tinha essa coisa de querer ver alguma mudança na área financeira e procurei ser o mais disciplinada possível nisso. Consegui atingir meus objetivos e continuo, né, trabalhando em cima disso. Mas para esse ano eu já mudei um pouco o foco, já que eu criei o hábito, já criei essa disciplina da questão financeira, né, de poupar, de investir uma parte, e aquilo vai crescendo aos poucos, né, já é um hábito que já está instalado. Para esse ano eu quero trabalhar a parte do simplificar. E por que simplificar? Porque eu senti que em alguns momentos da vida, como 2025, por exemplo, foi um ano bastante pesado. Eu assumi responsabilidades que não eram minhas, né? Além das minhas próprias responsabilidades, eu fui abraçando muita coisa que não me dizia respeito, ou das que diziam respeito, sabe assim, quando você exagera na dose? Então eu percebi que ficou demais, o meu corpo sentiu, né? Não fiquei bem em todos os momentos e obrigatoriamente o meu corpo me pausou. Me pausou no meio do ano e me pausou no fim do ano também. Então entendi o recado e agora eu vou simplificar. O famoso menos é mais. Então para esse ano tem as 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês, mudanças que são importantes para mim. A primeira delas é de cunho pessoal, que é ganhar massa muscular. Eu gosto muito de treinar. Há 4 anos atrás, quando foi a última vez que eu tinha treinado em academia, eu fazia assim, um excesso de treinos. Para cada vez que eu ia, eu fazia 2, 3 treinos por aula, por dias que eu ia. Então eu fazia artes marciais, fazia musculação, mas tudo que é demais também não é bom, né? Então com isso eu perdi muita massa muscular. Na época eu não associei, né, que eram os meus excessos. De tanto amar eu fazia demais e acabei perdendo muita massa. Então para esse ano eu quero voltar, mas com mais maturidade, com um outro olhar para isso, né? Então eu precisei colocar no papel o que eu preciso fazer de fato, porque não adianta ir só por achismos ou sair procurando vídeos no YouTube para ver o que você faz genericamente em casa sozinho. Então eu fiquei, desde a pandemia para cá, eu estava treinando só em casa, mas é bem limitado, né?
é diferente de você fazer isso em academia, com um acompanhamento, com outros tipos de equipamento. Então eu mantive o corpo em movimento, para não falar que eu fiquei totalmente parada, que, enfim, fiquei aí ociosa. Eu fiquei treinando por aplicativos e por vídeos do YouTube também. Mas eu não gosto, para ser bem sincera, tive essa experiência, mas não gostei. Não é pra mim. Treinar em casa é uma coisa que eu realmente não tá alinhado comigo, não tem nada a ver comigo. Detestei. Fazia pelo dever cívico, de fazer alguma coisa pelo corpo, pela saúde. Mas aí esse mês eu voltei então pra academia, agora com acompanhamento certinho, né, dos professores lá do local. Então, continuo nas artes marciais, sim, mas de forma mais contida. Não estou fazendo 2, 3 treinos seguidos, como eu gostava muito de fazer, mas eu tenho que fazer e sair logo, porque se deixar eu fico e faço o próximo. Então eu estou mais controlada nisso, mas estou fazendo a parte de funcional e musculação, né, e procurando, na medida do possível, manter uma alimentação adequada, que é uma coisa que eu já cuidava. Mas não estou fazendo suplementação, nada disso, porque eu não quero fazer isso sozinha. Eu não tenho conhecimento suficiente para isso e não quero me arriscar fazer sozinha, porque um dos meus valores primordiais é a saúde. E por mais que eu ouço muito falar, não dá nada não, é natural, é bom, faz bem, só que se você não sabe o que você está tomando, por que você está tomando, as quantidades que você deve tomar, então eu não gosto. Então tudo aquilo que eu acho que fica meio, para mim, sem informação concreta e que diga respeito a mim, eu acho que isso é tudo muito pessoal, muito personalizado, né? De o que você pode, na quantidade que você pode, se é necessário ou não. Então nesse momento eu não estou fazendo, mas eu escolhi também passar com o endocrinologista, já estou com consulta marcada, só que vai ser mais para frente, é só para maio. E aí eu quero ver a questão hormonal, né? Porque isso faz parte da minha realidade hoje, saber como é que estão os meus hormônios, porque esse mês eu fiz aniversário, já passei dos 50, então preciso ver, né, como é que tá a questão de hormônios, como tá tudo lá por dentro. Então eu vou fazer essa bateria de exames primeiro, conversar com a minha médica, saber precisa repor hormônio, não precisa, tá tudo legal, tem algum que tá baixo, como que tá isso, falar sobre suplementação, falar sobre vitaminas, essas coisas todas, né? Então se é para fazer, vamos fazer certinho. Eu quero fazer isso de uma forma orientada, de uma forma conduzida. Então, enquanto não chega o dia da consulta, eu vou fazendo aí os meus exercícios, vou me alimentando do jeito que eu já vinha fazendo, que para mim, acho que eu estou fazendo o melhor por mim nesse momento, né? Não como besteiras, não tomo refrigerante, não tomo álcool. Na medida do possível, eu procuro manter tudo equilibrado e aí eu vou ver com ela, né, a partir dali, o que eu devo mudar ou não. Então, na prática, eu já estou fazendo isso, que é os treinos em academia, né, com foco para ganhar massa muscular. Marquei a endocrinologista e só depois dos exames que eu vou ver como é que vai ficar a sequência disso. Outra coisa que eu estou fazendo, a segunda coisa, é gerenciamento de estresse. Ai, quem nunca, né? Eu sou o tipo de pessoa que explode para dentro. Eu não explodo para fora, eu explodo para dentro. E é complicado, porque muitas vezes a gente quer manter a paz, a harmonia, as coisas, né? Tudo de uma forma homogênea e em paz, mas a que preço, né? Porque eu não sou do tipo de pessoa que deixa de falar o que está incomodando. Eu falo. Só que se eu já falei uma, se eu já falei duas e não se resolve, meio que a pessoa deixa, né? Assim, como é que eu posso dizer? Eu me posiciono, mas se o outro lado mete o louco e finge que não é com a pessoa, e aí para evitar, é aí que tá a questão.
para evitar brigar, para evitar discussões, aquela coisa assim, né, climão, eu calo a partir do momento que eu já falei, só que eu fico remoendo aqui. Então essa coisa de remoer e ficar pensando e tentar resolver de outra forma sozinho e tal, além de não resolver nada, você fica ocupando a sua mente com coisas que já está claro que não tem solução, não por esse meio, por esse caminho que foi tentado. E acabou que eu fiquei muito nisso, né, do mental, o que fazer a partir daí com certas questões, muito estressada, muito preocupada, muito não colocando mais para fora e só ruminando aquilo. E eu tive episódios de estresse fortíssimo que acabou que o meu corpo sentiu isso e precisei, enfim, ir para pronto-socorro, porque tive questões de herpes zoster que apareceu nas costas, eu não sabia o que era. Era só uma sensação muito horrível e de muita dor, e uma coisa estranha apareceu nas costas. E quando eu fui, porque a dor era muito, e aí o médico falou, conversando comigo, ali ele explicou muitas coisas, explicou os gatilhos do porquê que aparece, né, que pode ser diferente para cada pessoa, mas uma das possibilidades dentro do que ele falou também é o estresse, o alto nível de estresse. E culminou bem no momento que eu estava realmente passando por aquilo. Isso aconteceu no mês 6 do ano passado, né, junho, e ali me acendeu aquele negócio, poxa caramba, eu preciso melhorar isso em mim, trabalhar isso em mim, de não deixar as coisas me afetarem dessa forma, né. Então eu pedi mais explicações para ele, do que era aquilo e tal, ele viu que eu estava muito preocupada, não chega, né, essa já veio por conta do estresse. Então a médica, né, no caso, me explicou que tem a ver com quem já teve catapora na infância, aquele vírus da catapora fica no corpo para sempre, fica lá, quietinho no canto dele, até que em algum momento um gatilho, que pode ser inúmeros ali, façam que dispare essa questão novamente aí. E foi a primeira vez que isso aconteceu e eu fiquei muito assim assustada, falei, meu Deus, não sei o que é isso, eu sempre fui saudável e tal. E enfim, e lá ela me explicou que muito disso tem a ver com o estresse e precisa controlar o estresse, né? Tratar a ansiedade, essas coisas todas. Então ali eu tive essa primeira questão, o primeiro momento de acorda pra vida, né? Vai cuidar aí do seu emocional, do mental. Não adianta ficar ruminando coisas que que não cabe a mim solucionar, na verdade, né? Passado o mês 6 pra cá, em dezembro eu tive um outro episódio que eu ainda estou tratando, que começou acho eu que era uma sinusite, eu chamo de suposta sinusite, eu não sei, sinceramente eu não sei. Porque nenhum médico que eu passei cravou ali que era uma sinusite de fato. Mas dentro do quadro que eu tive, que foi tudo muito rápido, né, dia 20 de dezembro, acabei que eu passei dia 26, logo após o Natal, passei em posto de saúde, no dia 1º de janeiro, eu estava no pronto-socorro de novo do outro hospital. Porque a coisa só foi piorando em vez de melhorar. Junto a isso, essa questão da sinusite, que a secreção eu não sei, eu vou falar assim, nos termos que eu entendo, tá, gente? Eu não sou médica, posso estar falando alguma besteira, mas me perdoem aí, é só para vocês entenderem como que eu percebi a coisa. Então, aqui, estando tudo congestionado, ficou tão congestionado que essa secreção já acho que 3º ou 4º dia, começou a aparecer no olho, né? Eu acordava com o olho cheio de secreção verde, amarelada, estranha, e eu sentia aqui, entupiu o ouvido, começou a doer demais, e não sabia o que era aquilo, por isso que eu fui primeiro pro posto, me medicaram, passaram a conduta para fazer em casa, né? Lavar com soro e tal, mas não passava, fui pro outro médico. E aí, ainda tô naquela fase de investigar o que foi que aconteceu. Os exames eu vou fazer só na segunda-feira da semana que vem.
Hoje é sábado, então na segunda eu vou fazer o exame. E a gente já tá no dia 24 de janeiro. Então, ó, um mês aí nesse rolê. O que eu percebi, que eu acredito que pode também ter a ver com estresse. É claro que aí eu não sei se foi vírus, se foi bactéria, eu não sei o começo disso, a origem disso, como foi. Né? Parecia ser uma gripe, parecia ser um resfriado, alguma coisa assim, só que todo mundo em casa ficou bem, só eu que piorei. E eu percebi que durante a noite eu estava travando muito a mordida, que era outra coisa que eu faço sempre que eu tô estressada, mas eu não tá dormindo, né? Eu não percebo. Dificilmente eu consegui captar momentos em que eu tava travando os dentes, né? E como eu não consegui dormir bem, né, nessa fase que eu tava com sinusite e tudo mais, eu percebi nesse momento que você tá meio dormindo, meio acordado, que eu tava travando os dentes, né? Não aqui atrás, mas travando na frente. Então, ali eu comecei a perceber também, falei, caramba, tem alguns sinais que são iguais aos momentos que eu já tive antes e tal. E eu comecei a pensar, falei, caramba, por mais que, ok, tudo bem, eu posso ter pego alguma bactéria, vírus, alguma coisa agora, mas sempre tem alguma coisa associada ali de algum estresse, de alguma coisa que eu tô passando e sempre, né, o corpo sinaliza, mas nem sempre eu consigo pegar rápido isso, né. E agora eu pensei, não, aí chega, né? O corpo já me mostrou uma vez, já vai me mostrando de novo, né? Não sei se foi baixa de imunidade, eu não sei, sinceramente, né? Vamos ver, estou investigando ainda. Então na segunda-feira eu vou fazer, porque eu perdi um pouco da audição desse ouvido esquerdo, não tem mais dor, passou, estava com zumbido também, um zumbido muito alto, um barulho infernal na cabeça, sinceramente eu não sei nem como que eu não enlouqueci. Acho que realmente alguém lá em cima gosta muito de mim, porque não é normal um negócio desse assim. Acho que qualquer outra pessoa poderia ter até enlouquecido de tanto barulho na cabeça. Agora eu vou fazer exames para saber como é que tá, né, lá dentro e tudo mais. E espero que esse pouquinho de baixa de audição isso aqui possa melhorar, né? Vamos ver o que vai dar. Né? Então, com base nessas questões que eu fiquei refletindo e pensando comigo mesmo, eu resolvi dar um basta nisso, assim, no sentido de praticar mais a autorresponsabilidade daquilo que diz respeito a mim, daquilo que é da minha alçada e deixar a responsabilidade do outro para o outro. Então, no sentido de confiar e acreditar que outras pessoas adultas também são capazes de gerenciar a própria vida e de cuidar das suas questões, e não sou eu que vou fazer isso por essas pessoas, entende? É nesse sentido que eu tô falando, porque a minha preocupação era de um nível que eu, sabe assim, quando você quer resolver o seu e resolver o do outro, você faz o seu, mas você tá preocupado com a parte do outro. Só que sobre o outro, a gente não controla nada. Na verdade, nem sobre a própria vida, né? A gente não tem controle sobre muitas coisas. Como diz o professor Hélio Couto, a gente não controla nem o cabelo que cai da cabeça. E você acha que você vai controlar alguma outra coisa na sua vida? É uma ilusão, é uma falsa sensação de controle que a gente tem. Mas o que eu quero dizer é assim, que dentro das possibilidades a gente administra, né, a nossa vida, a gente gerencia a parte financeira, a gente gerencia outras questões pessoais, questões de saúde, na medida do possível a gente tenta sim manter esse controle, né? Mas sobre o outro a gente não tem como fazer isso, porque o outro é o outro, então só quem pode resolver as questões do outro é ele mesmo, né? Então é esse o trabalho interno que eu percebi que eu tenho, né, que fazer comigo, de acreditar e permitir que a outra pessoa se responsabilize pelas coisas dela também. Então, nisso, eu já consegui, já tem alguns meses pra cá que eu tenho feito isso, conversei sobre isso também com a pessoa, falei, ó, daqui pra frente eu cuido do que é meu,
eu me responsabilizo pelo que é meu, não vou passar a mão na cabeça de ninguém e não vou me responsabilizar por pessoas adultas, saudáveis, funcionais, que Deus deu 2 braços, 2 pernas, uma cabeça pensante, tem saúde, tá tudo ok. Então não sou eu que vou me responsabilizar. Porque ao ter essa falsa ilusão de que eu posso ajudar ou que é minha responsabilidade, não é. A responsabilidade minha é a minha vida e as coisas que eu trago para minha vida, porque tudo aquilo que eu tenho me tem também. Então, tudo aquilo que eu escolho conscientemente trazer para minha vida, seja um animal, uma planta, um objeto, isso sim está dependendo agora de mim também, né? Então é minha responsabilidade cuidar disso. Agora as outras coisas, situações, circunstâncias que eu não posso resolver, coisas que não são da minha alçada, coisas que tem o tempo certo de acontecer, então eu escolhi não me preocupar mais com isso, porque infelizmente a nossa cabeça sempre está ou no passado ou no futuro, né? E comigo também não é diferente. Eu estou trabalhando mais esse estado de presença, né? De estar presente no momento presente. Não é fácil. Quem já tentou aí fazer isso ou procura praticar isso, pode falar aí também, né? Escreve aí. Não é fácil, porque a nossa cabeça sempre joga a gente para as questões que já foram. O que foi, não vai mudar. A gente não vai mudar nada, nem tenha sido bom ou ruim, a gente não muda mais. Já foi, já acabou, já foi. E o futuro, a gente fica sempre preocupado, né? Principalmente se for com questões financeiras, com coisas que você tem que pagar, responsabilidades, compromissos, tantas coisas. E ó, da onde vem o estresse? Ou você tá lá atrás, ou você tá lá na frente. Ou você tá lá atrás, ou você tá lá na frente. E o momento presente acontecendo e você não tá presente. É muito raro a gente estar consciente no presente. Então, isso é um exercício que eu tô fazendo diariamente. Então agora eu estou fazendo isso como parte desse gerenciamento de estresse, né? De o que é do outro, o que é minha responsabilidade é a minha responsabilidade. Não abro mais mão de momentos para mim, momentos de silêncio, de manhã principalmente, né? Eu não gosto de encher a minha cabeça logo cedo, de vídeos, de celular, de nada. Eu gosto de ficar quieta, faço as minhas orações, tomo meu café da manhã. Orações que eu digo assim, eu me conecto com Deus do meu jeito, tá? Nada muito pro forma. Mas eu preciso desse silêncio, eu preciso ficar quieta comigo. E dali eu vou para os meus treinos, na academia, volto. E aí eu começo o dia mesmo, né? Com outras questões. Então, aliado a isso, eu faço também, né? Já fazia, tenho o hábito de fazer o caderno da gratidão, porque eu creio mesmo que a gente tem muitas coisas para agradecer na vida. Por mais que os momentos sejam difíceis, a gente sempre tem pelo que ser grato, sempre, sempre. Então eu pratico isso, essa gratidão, assim, no meu caderninho, lá por escrito, de tudo o que, né, está na minha vida, por quem eu sou, pela minha casa, pela minha vida, minha saúde, tudo. Eu acho que tudo é motivo para agradecer. E mesmo as coisas que não são tão boas, ajuda a gente a amadurecer, a crescer, né? A fazer escolhas. E não é fácil, na maioria das vezes não são escolhas fáceis, e muito menos as conversas são fáceis, né? Mas precisam ser feitas, senão fica tudo sempre no mesmo, né? Então eu faço isso. E o que mais? Eu depois desse episódio também, da questão da sinusite, eu comecei a fazer mais exercícios, né, para articulação aqui, que é essa articulação temporomandibular, automassagem, né, no rosto, nos músculos faciais, pescoço, trapézio. Aí toda noite eu faço coisa de uns 5 a 10 minutos assim, e eu percebi que me ajudou bastante a dormir, né? E eu percebi que não estou mais travando os dentes, né? Que é uma coisa que eu vou falar com a minha dentista agora, no começo de fevereiro, já era mesmo o momento de eu voltar. Eu vou uma vez por ano agora, né? Depois que eu tirei o aparelho, mas eu vou relatar esse episódio para ela também, da questão dessa coisa de travar os dentes, né? Que não sei se pode ser o bruxismo ou não, enfim.
Mas aí eu tenho procurado na prática fazer assim, o relaxamento físico, né, tanto de massagear, tudo mais, fazer exercícios, né, para mandíbula, que são exercícios específicos e tudo. Não pego nada para ver assim online, 10 horas eu vou para cama. Mas eu já vou me desligando antes, em questões de vídeos, coisas, né, que ficar alimentando muito a mente, fica muito acelerado. Eu já vou deixando isso, né, na medida do possível. Tomo um chazinho, quando não tá tão quente aqui em São Paulo, tomo um chazinho de capim-cidreira. Eu procuro ir desacelerando até me sentir melhor assim e conseguir dormir mesmo, dormir bem. Então, na prática, são coisas que são pequenas ações que eu tô fazendo, mas que eu tô percebendo que eu tô melhorando bastante, e principalmente com a questão da volta para a academia, é poder socializar com outras pessoas, conversar, e deixar lá todo o estresse, todos os excessos de coisas, energia ali, a gente deixa lá mesmo, e tem sido muito bom mesmo. Né? Então, que bom que eu consegui voltar. Já fazia muito tempo, né? E agora finalmente chegou a minha hora de voltar e de ser feliz, porque é uma coisa que eu amo fazer. Eu amo treinar em academia. Aí a terceira coisa que eu já estou fazendo na prática, né? A mudança real que eu estou fazendo é simplificar processos, né? Eu diminuir o ritmo com relação às coisas da casa. Mas como assim, Verônica? Pensa na rainha da limpeza. Ai, não dá, gente, não dá. Eu moro em Sobrado e sou eu para fazer tudo sozinha. Não tem uma alma viva e nem penada para me ajudar. Então, eu tenho muito essa coisa de deixar tudo... É que cada um aqui tem um estilo de ser, um jeito de ser. Funciona de formas diferentes. E eu sou muito da limpeza e da organização. E sempre que a casa em si não está organizada e não está limpa, me gera mais motivos de estresse. E é uma coisa para ser trabalhada, né, também. E aí, 2025 foi o ápice da minha loucura com esse negócio de casa, assim, de limpar. Até que eu falei, chega, não aguento. Literalmente o corpo me parou em dezembro, porque eu sou daquelas que limpa do teto ao chão. Aonde pode ir água, vai água. Aonde não dá pra ir, vai no seco. Mas eu literalmente limpando paredes, tirando pó, sobe aqui, sobe a escada colar e faz. Só que serviços da casa nunca acaba. Pra quem aí do outro lado faz né, a limpeza e a manutenção aí da casa, seja você mulher, homem, né? Porque tem muitos homens que hoje em dia também são responsáveis por essa parte da casa. Nunca acaba. Aí você faz hoje, você limpa tudo, tá um brinco. Amanhã já não tá mais. Já tem coisas, migalhas de coisa no chão, já tem coisas juntando pra lavar, já tem, sabe assim, tá tudo... Não sei pra que essa correria que eu me impunha, né? Até porque não tem solução isso, gente. Casa é casa, onde tem gente, vai estar sempre em movimento, sempre vai ter sujeira, bagunça, né? Aquilo ali que a gente já sabe. Então eu fazia tudo em um dia só, ou no máximo em 2 dias. Então é muita coisa, você limpar, aí passa... não é cera mais que chama hoje em dia, aqueles brilho fácil, e não sei o que, limpa a janela, e lava a roupa, e passa a roupa, então... Gente, não dá. Aí eu vi que, e por mais que eu faça na questão da roupa, que é só passar, eu passo só a minha, mas lavar eu lavo também, de tudo que estiver no cesto eu lavo. Mas eu falei, não, chega, também não dá, porque eu vivi em função da casa por muito tempo. Então, esse negócio de lavar, passar, cozinhar, e vai cuidar de planta e não sei o que, não tá dando não. Mas com isso, eu não quero dizer que eu vou abandonar a minha casa. Não vou deixar criar teia de aranha e cogumelo. Não é isso que eu tô falando. Mas eu me estipulei dia e um período de tempo específico para fazer isso. Porque eu sou do tipo de pessoa que tem horário para começar, mas não tem horário para acabar.
Então, quando eu vou ver, o dia passou, já tá anoitecendo e eu tô lá toda de coque na cabeça, com roupa de limpar, fazer faxina, e tô em função. Tô na função disso. E lava pra cá, lava pra lá, e varre aqui, passa pano colar. Ah, não, chega. Então, vai ser uma vez na semana, o resto vai ser só pequenas manutenções, e o prazo que eu me dei é 2 horas. Hoje eu tentei, mas falhei. Foi 2 horas e 40. Tudo bem. Mas, ainda que seja 3 horas, vai, não sei, vamos dar uma flexibilizada, né? Não vou ser tão radical, mas essa coisa de limpar, não. Vou fazer o que der para ser feito, o que não der vai ficar para outro momento. Então, eu tô pensando em separar também a maneira como eu faço isso, mas acho que aí já não cabe aqui nesse vídeo. É mais pra... Lembra que eu falei que agora esse ano eu quero simplificar? Ninguém vai morrer se, né, uma casa não for limpa num dia, for limpa no outro. Se parte da casa for limpa num dia e o restante não der, e for limpo depois, ninguém vai morrer por causa disso. Quem dera, né, a louça sair escorrendo sozinha, a roupa suja sair escorrendo, vou embora, ninguém me lavou, ai, ia ser tão bom, tchau, pode ir embora. Ninguém morre disso não, e no fim você deixa de aproveitar muitas coisas da vida, você fica muito em função, porque se você não fizer, quem vai fazer? Se você não fizer, quem vai fazer? Ninguém. Então, dane-se, depois quando você vai sair um pouco, curtir a vida. Então, passear, vai se levar para ir pro cinema, porque eu vi que eu fiquei muito na caverna, fiquei muito enclausurada, né, nesses últimos anos. E a vida é isso, a vida é só casa, limpar, lavar, passar e raramente fazer alguma coisa pra mim, algum passeio legal, estar com as amigas, ainda que em 2025 eu peguei mais cineminha sozinha, mas sabe assim, não, vai mudar tudo, 2026 não quero mais isso pra mim não. Vou fazer, né, porque não vou, eu moro aqui, é a minha casa, né, prezo por ela. Mas o que eu quero dizer é que eu não vou ficar bitolada, eu não vou ficar em função, né? Função disso, não mais. Então, isso eu já estou praticando. Então, essas 3 coisas que eu falei pra vocês, que pra mim, parece muito pequeno, né? Pra quem tá de fora e tal, grandes coisas, mas gente, tudo começa com um movimento pequeno. Então, eu preciso focar mais em mim, na minha saúde física, que eu valorizo muito, na minha saúde mental, emocional. Quero me abrir mais para conhecer outras pessoas, para voltar eventualmente até a me relacionar novamente com outras pessoas, enfim, né? Estar mais sociável. Eu fiquei muito tempo só em casa. Esse ano não desejo mais isso. E eu quero cuidar, sim, de voltar a ganhar massa. Eu tô muito grilo, gente, Tô com 46 quilos, parece um fiapinho, mano. Mas é isso, eu vou cuidar disso. Vou cuidar da casa, mas de forma mais moderada. O que não deu pra fazer também, ninguém vai morrer por conta disso. E a questão do gerenciamento de estresse, permitindo que cada um seja responsável por si mesmo, pelas próprias escolhas que faz ou as que não faz, porque mesmo quando a gente não faz escolha nenhuma, você já está escolhendo, né? Você está escolhendo não escolher. E aí a gente colhe os frutos daquilo que a gente plantou, né? E então é isso. Eu queria compartilhar com vocês essas pequenas mudanças que eu já estou fazendo na prática, já estou me movimentando nesse ano nessa direção, e caminha que o caminho se abrirá, caminha e o caminho se fará. E é isso que eu estou fazendo. Agora, com relação aos planos de longo prazo, aí isso vai ficar para um outro momento, para um outro vídeo, que vai exigir uma estrutura maior e outro tipo de movimentação da minha parte, mas é isso, a gente começa com aquilo que dá. Então eu comecei com aquilo que é mais fácil hoje, o que é viável hoje e que eu consigo numa janela de tempo menor, né, de tempo, seja um ano, um pouquinho mais, enfim. Mas aí conforme essas mudanças forem acontecendo e eu for vendo os resultados, aí eu vou trazendo para vocês aqui também,
E eu espero que esse vídeo de alguma forma, de alguma maneira, possa ajudar alguém. Ajudar, não sei se ajudar é a palavra, mas inspirar, né? Inspirar a um pequeno movimento, uma pequena mudança também. E é isso. Eu desejo para vocês um excelente começo de ano e que todo o nosso ano seja diferente e seja melhor na prática, melhor de verdade, com pequenas ações diárias, tá bom? Então um beijo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.